Bom dia, Rafael. Deus abençoe. Carol, Deus abençoe. Bom dia para vocês. Em nome de Jesus. Um domingo abençoado na presença do Senhor. A cada um de vocês. Vai colocando o teu coração diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo que abrace você nessa manhã. Que abrace o teu coração. Ele é o nosso consolador, vivificador das nossas vidas. Diga isso para o Espírito Santo. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Bom dia, Rafael. Conceição. Bom dia. Bom dia, mano. Desejo esse abraço do Espírito Santo sobre a tua vida nessa manhã. Precisamos tanto do consolo, da força que só o Espírito Santo pode nos dar nesses dias. Longe do teu amor, nós não podemos nos abraçar, mas o Espírito Santo nos abraça em qualquer situação. Para Ele, não tem nada que impeça Ele de abraçar você nessa manhã. Vamos meditar sobre isso hoje na escola bíblica. Não há empecilhos para o Espírito Santo abraçar o nosso coração, a nossa vida e nos proporcionar tudo que nós precisamos. Peça isso ao Senhor nesta manhã. Ele conhece você lá no seu íntimo, como você está agora. Ele conhece você. Bom dia, Cida e Lourival. Deus abençoe, o abraço do Espírito Santo sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. É tempo, queridos, de desfrutarmos desse abraço tão intenso do nosso Espírito Santo, o Consolador. O Consolador. Renda o teu coração em adoração nessa manhã de domingo. Não é o tempo que determina aonde você está que determina a tua adoração. É o que você tem, é o que você recebeu, é o que você é em Cristo, é o que nós temos da parte dele, que determina a nossa adoração. Aonde quer que estejamos, qual seja a situação, aleluia, Jesus. Leia, Deus abençoe a sua vida, querido.
A todos vocês eu estou desejando um abraço do Espírito Santo. Ele tem abraçado a minha vida. E abraça a sua também, querido. A promessa de Jesus foi: vocês não ficarão sós. Que tempo glorioso é esse, de desfrutarmos de uma promessa, sabe? O Espírito Santo está conosco todos os dias. Não podemos viver longe do amor de Deus. Sem chance. Sem chance. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus. E esse louvor vem falando sobre isso. Não posso viver longe do Teu amor. Não posso viver longe da Tua presença. Não posso viver sem experimentar o Teu abraço. É interessante, o David Keelan aqui, ele coloca essa expressão, abraça-me, né? E justo nesse momento que a gente está vivendo de afastamento, sem poder abraçar o outro, nós podemos ter da parte de Deus, revelação da sua palavra, que o Espírito Santo estaria conosco. E eu tenho visto como uma oportunidade de nós abraçarmos mais o Espírito Santo, deixar que o abraço consolador dele nos envolva de forma tão profunda nesses dias. E eu tenho aprendido isso aí nesse tempo, em que a gente fica tão debilitado, tão fragilizado, e você pode experimentar o abraço daquela pessoa que é mais importante para você, que é o Espírito Santo. Genilcia, Deus abençoe a sua vida. Juliana, receba o abraço do Espírito Santo nessa manhã, na sua vida, no seu coração, na vida de cada um, né? Ao Samuel também aí, tá, viu, Genilson? Transmita o nosso carinho também. Então, nós nessa manhã vamos trazer uma reflexão, nesse momento de que estaríamos em EBD, Escola Bíblica, e é tempo de reflexão, de aprendermos, de ouvirmos a voz de Deus. Eu acho que nunca, né, a gente pode perder de vista que a coisa mais importante que a gente tem, não só nos momentos mais difíceis, como nos nossos momentos talvez mais folgados, mais alegres, nós temos como premissa e como fundamento a Escritura, a Palavra de Deus. Ela é o nosso norte, a nossa bússola, ela a gente declara que é a nossa única regra de fé e de prática, e em todo tempo nós estamos sendo trazidos para dentro desse contexto da Sagrada Escritura, para vivermos segundo o que ela nos orienta. E não é diferente nesse momento difícil que o mundo todo passa, nesse momento de tantas incertezas, de tantas debilidades, de tanta fragilidade humana, né? Nós podemos olhar para a Escritura e encontrar nela, como diz, as palavras de vida, as palavras de consolo, as palavras de fortalecimento para a nossa caminhada. Então não abra mão de estar diante dela. É ela que diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Passará esse momento difícil, mas a palavra continuará viva e nos fortalecendo. Então, querido,
Coloque o teu coração diante do altar do Senhor. Exalte a Ele. Exalte a Ele. O Senhor é o nosso socorro bem presente. É aquele que tem atendido cada uma das nossas petições, né? E Ele tem realmente estado conosco todos os dias. Eu quero que você possa orar comigo nessa manhã de domingo. Eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Antes de nós fazermos uma reflexão bíblica nessa manhã, de pararmos esse tempinho de domingo para podermos olhar a Escritura e ver o que Deus tem para nós. E nós podemos ser assim edificados pela sua palavra. Ore aí na sua casa, nesse momento. Se una comigo em oração. O teu coração aí na sua casa, eu aqui, nós estamos unidos no mesmo intento e propósito diante do Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, eu glorifico e bendigo o teu nome, porque tu és bom. A tua palavra declara a tua bondade, a tua palavra declara a tua misericórdia, a tua palavra declara as tuas promessas se cumprindo sobre nós todos os dias. Pai Santo, Pai Eterno, nesta manhã de domingo nós queremos render graças a Ti. Render graças a Ti porque Tu és fiel. Render graças a Ti porque não nos falta a companhia, a presença, a manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Porque é uma promessa que tem sido cumprida todos os dias. Obrigado porque as Tuas promessas não falham, as Tuas promessas não deixam de ser cumpridas, porque Tu não é homem nem filho do homem para que se arrependa de tudo que Tu prometeu a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque aquilo que Tu prometeu à igreja está se cumprindo nos dias de hoje, que enviaria para nós o Consolador, e Ele tem estado conosco. Tem sido o nosso suporte, o nosso consolo, tem nos abraçado a cada dia. Obrigado pela Tua igreja, pelos irmãos que estão agora, Senhor, conectados aí a essa rede de comunicação, para juntos aqui, Senhor, nesse momento de edificação, estarmos com o nosso coração inclinados para Ti. Inclinados para Ti. Abençoe cada um, Senhor. Toca no coração de cada um com a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aos meus irmãos e a mim também a olharmos para a Tua palavra e a encontrarmos todos os dias nela aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada, para nos mantermos firmes inabaláveis na Tua obra. Senhor, adentra aí a necessidade de cada um, sonda, conhece, tu és esse Deus onisciente. Então, Senhor, abraça os meus irmãos, produz na vida de cada um aquilo que cada um está precisando nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido, queria que você já fosse abrir na sua Bíblia, sem mais delongas, lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. A nossa reflexão vai estar baseada hoje pela manhã nesse primeiro capítulo aí, não todo ele, a primeira parte desse capítulo, a introdução do capítulo dessa carta, né, escrita por Paulo à igreja em Corinto. E logo mais à noite vamos dar continuidade no culto, também mais uma epístola de Paulo, que é a Epístola aos Romanos, capítulo 15, a partir do verso 4. Nós queremos fazer uma ligação da palavra da manhã com a palavra da noite. Nós vamos ver aqui, nessa manhã, o quão propício e o quão oportuno é, nesses dias, você experimentar aquilo que Deus derramou sobre nós. A gente está tendo uma oportunidade, em meio a tudo que está acontecendo, de desfrutar de algo maravilhoso da parte de Deus e que nós não podemos perder de vista, a despeito de todas as aflições que têm atingido toda a terra. Existe algo da parte de Deus sobre a nossa vida que nós não podemos perder o olhar, não podemos perder realmente a concentração para experimentar tudo isso. E nós podemos fazer isso de forma maravilhosa diante do Senhor.
Paulo Sérgio, Deus abençoe, viu? Obrigado, querido. Deus abençoe aí a tua vida. Abre lá a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4 desta epístola. Eu quero ler com você, você acompanha na sua Bíblia, neste breve momento de reflexão da palavra do Senhor. Abriu aí? Como é que você tem passado, né? Como é que você está aí na sua vida, nesse momento de quarentena? Como é que você tem enfrentado essa situação? Eu quero dizer para você que não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido fácil para ninguém. Mas há escape. Há escape. Deus não é um Deus que permite que passemos por situações tão difíceis e não nos dê o escape. Ele nos dá o escape. Nos dá o escape. Pedro, Felipe, Deus abençoe, viu? Sua vida. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vou ler de novo esses dois versos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está bendizendo o Senhor. Bendizer é agradecer, bendizer é realmente colocar palavras de gratidão diante do Senhor. É um desafio para nós. Bendizer o Senhor em tempos de aflições. E Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar quem é esse Pai. É um Pai de misericórdias. Classifica Deus como Pai de misericórdias. E Deus de toda consolação. Sabe o que é isso? E o Deus de toda consolação. É Ele, né, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, diante da revelação que Tu deste a Paulo, para compartilhar com irmãos em Cristo, para que eles pudessem ser fortalecidos, e ao próprio apóstolo Paulo compartilha o seu momento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender nessa manhã a Tua palavra e aplicá-la em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei aqui no início, né, como é que está a sua vida? Como é que está aí os seus dias nesse mês, né, dias que nós estamos vivendo aí dentro da nossa casa, impedido de fazer muita coisa, de darmos algumas atividades, fazermos algumas atividades que normalmente faríamos, né, com mais liberdade, não estamos podendo fazer nesse momento. E na verdade isso tem gerado no coração de muitas pessoas muitos conflitos, tem gerado muitos desconfortos, e não só pela situação de estarmos dentro de casa e parecer que nós estamos impedidos. Não é que você esteja algemado, né? Você pode até sair, mas por uma questão de consciência, por uma questão de consciência coletiva, de consciência social, você se preserva e procura obedecer aquilo que está sendo orientado aí para a nossa vida. Um preservando a vida do outro. A gente não está aqui fazendo em nenhum momento desmerecendo ou dizendo que
aquilo que está acontecendo não é nada, que não está acontecendo nada, na verdade é um fiasco. Isso aí a gente não pode falar isso, porque a gente tem visto as notícias que têm chegado, a gente tem visto a consequência, né? Mas a gente pode se fortalecer no Senhor nesse momento em que nós estamos sendo privados de muita coisa, né? E principalmente a privação de estarmos mais perto um do outro, como igreja. Eu acho que ainda que tenhamos o meio virtual, tenhamos a oportunidade de estarmos aqui agora, eu falando com vocês, vocês me ouvindo, né, me atendendo aqui, tendo a sua atenção voltada. Ainda assim, a gente sente muita a falta de estar mais perto dos irmãos, né? Mas não é sobre isso. Eu quero falar sobre algo que vai dentro de nós, não só por causa do momento que a gente está vivendo, mas em toda a nossa caminhada, que é às vezes o nosso coração, a nossa alma, ela se achar angustiada, ela se achar inquieta, ela se achar desassossegada. E não é só esse momento que produz isso. Vários momentos na nossa vida, às vezes, tentam tirar a paz, o sossego, a tranquilidade, o conforto, né, a alegria de dentro de nós. E por isso que é importante sempre você e eu, que conhecemos a palavra, estarmos em contato com a Bíblia. Porque é dela que vai vir a palavra que pode nos confortar, consolar, motivar, incentivar, nos alegrar nesses momentos tão conflitantes. Logo mais eu vou falar sobre isso. Você vai ver que a Escritura ela tem esse propósito. A Bíblia Sagrada tem o propósito de produzir consolo, conforto, alegria, certeza, fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que é derramado sobre nós. É o que Paulo vai falar aqui nesses 2 versos. Paulo está dando uma introdução à sua carta. Ele está no início da carta. Ele faz uma saudação no versículo 1, no primeiro versículo e no segundo versículo, e depois ele começa a fazer uma introdução a essa carta. E nessa introdução, Paulo ele começa bendizendo o nome do Senhor, né? Como ele diz aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Ele é bendito. Nunca a gente pode dizer que o nosso coração será motivado a maldizer o Senhor, a dizer: Senhor, por quê? Às vezes tem muita gente, né, que achando que Deus não está olhando o que está acontecendo. Achando que Deus não... Onde é que está Deus? Onde está Deus? E tudo isso acontecendo. Tantas pessoas falecendo. Onde é que está Deus? E alguns, se não se policiarem, eles começam a indagar e perguntar tanta coisa, que daqui a pouco começa até, ao invés de bem dizer a Deus, começam a tirar palavras de julgamento e começam a maldizer a Deus. Dizer: esse Deus não existe, esse Deus não é justo, esse Deus não é amoroso. Mas Ele é o Criador, querido. Ele é o Senhor, Ele é o sustentador. E tudo que nós estamos passando hoje, eu falei numa conversa que nós estávamos tendo, e tudo que nós estamos vivendo hoje, nada tem a ver com a questão de que Deus está sendo mal e retribuindo com o mal aquilo que o homem está fazendo. Apenas o ser humano está colhendo fruto do próprio pecado, porque todo mal que sobrevém sobre a terra, sobre a humanidade, é fruto de um erro, de um mal que ele mesmo fez, de se afastar do Criador, de pecar, e depois do pecado entra a morte, entra todas as desgraças que você vê acontecer hoje. Elas são fruto do pecado de separação de Deus. Deus é bom na sua essência, Deus é bom no seu caráter, Deus é bom nas suas ações, Ele é sempre bom. Nós estamos vivendo hoje fruto de muita coisa que o homem semeou e ele está colhendo. Mas o que eu quero falar é que Deus é o Deus presente e está sempre pronto a derramar sobre a nossa vida consolo e misericórdia, né? E Paulo aqui, nessa introdução que ele faz da sua carta, ele vai falar sobre isso. Ele vai destacar qualidades de Deus aqui e ações de Deus sobre a nossa vida, que declaram aquilo que Deus realiza sobre nós. Paulo expressa aquilo que Deus, pela sua qualidade, pelo que Ele é, Ele derrama sobre a nossa vida, e Ele fala também de tempos de tribulação aqui.
Na verdade, Paulo está abrindo o seu coração, ele revela o que está no seu coração, e o que está no coração de Paulo é um sentimento de gratidão, por isso bendizer o Senhor, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o momento que Paulo estava vivendo não era um momento tão fácil, ele não passou todo o tempo da sua vida, na verdade, debaixo de um coqueiro, né, ou numa rede, tomando água de coco e falando do amor de Deus de forma tão tranquila. Ele encarou ao longo da sua jornada muitos desafios, muitos obstáculos e muitas tribulações na sua vida. Angústias que vieram sobre o apóstolo Paulo, sobre aqueles que estavam com ele nas várias viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, e ele precisou ser suportado, sustentado por esse consolo e misericórdia que ele destaca aqui no início desta epístola, né? E eu queria falar nesta manhã de duas ações que Paulo destaca que Deus tem para conosco, que são algo tremendo, que acompanham toda a nossa vida, viu? Acompanham toda a vida do ser humano. Duas ações de Deus sobre nós, que Paulo destaca que estava experimentando na vida dele. Porque, como eu falei para você, Paulo também teve os seus momentos de tribulação. Nesse mesmo capítulo, primeiro, eu quero que você acompanhe comigo o verso 8, para você entender que Paulo era uma pessoa que entendia e compartilhava aquilo que estava experimentando. E olha aqui, verso 8 do mesmo capítulo que nós lemos, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nós vivemos na Ásia, porquanto foi algo acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo chegou a ficar desesperado com relação à própria vida, talvez deixar de viver. Tamanha foi a tribulação que ele viveu junto com os seus na Ásia. Aqui Paulo não fala qual foi a tribulação, nós não temos o relato, ainda que você vá buscar no livro de Atos que falam das viagens missionárias de Paulo, não há um escrito dizendo o que foi, qual foi essa tribulação, mas podemos imaginar as perseguições, podemos imaginar o coração de Paulo entristecido com tantas coisas, podemos imaginar uma doença que sobreveio sobre Paulo, não sabemos, ele não relata, mas a verdade é que ele passou por uma severa tribulação. E a gente às vezes tem a perspectiva de olhar para alguns homens de Deus e apenas destacar os momentos em que eles mais estão evidenciando a sua força, evidenciando a sua eloquência, aquilo que Deus colocou como dom para que ele ministrasse sobre o povo. Mas esses homens, que você sabe que foram homens de Deus, também tiveram os seus momentos de angústia e fraqueza diante da tribulação. E Paulo diz para essa igreja aqui em Corinto: eu quero que vocês não ignorem, sabe, a natureza da tribulação. Querido, a tribulação ela vem, seja nesse tempo que nós estamos vivendo ou em outro tempo, ao longo da nossa vida, nós somos atribulados. Paulo vai dizer que a tribulação ela faz parte da caminhada, como Jesus mesmo disse. Paulo vai confirmar isso, né? Que nós somos atribulados, porém não somos desanimados, somos angustiados, ficamos perplexos, porém não destruídos, né? E Paulo vai dizer que isso faz parte da caminhada, mas que por aquilo que Deus derrama sobre nós, nós podemos verdadeiramente triunfar sobre as tribulações. Não porque somos fortes, porque Paulo diz aqui que a tribulação veio acima do que ele podia suportar. Olha que coisa. Às vezes tem coisas que estão acima do que você pode suportar.
Mas é aí que nós contamos com algo que Paulo vai declarar aqui nesse texto, que é tremendo, que nós temos que deixar isso entrar na nossa alma, no nosso coração hoje, e entender que isso não vai nos faltar em tempos de tribulação. É isso que eu quero compartilhar com você. E o que Paulo fala aqui são de duas coisas. A primeira coisa que Paulo fala nesse texto, que nos acompanha e que está conosco como promessa e como derramamento de Deus sobre nós, é misericórdia. Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Na tua Bíblia está assim: o Pai de misericórdias, no plural. Na minha está. Não é o Pai da misericórdia, é o Pai de misericórdias. São muitas as misericórdias do Senhor. É o mesmo Paulo que, ao escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, vai falar: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que está derramado sobre a minha vida? O que acompanha a minha vida e acompanha a sua vida são as misericórdias do Senhor. Em todo momento da nossa caminhada e trajetória, desde o teu nascimento até o dia que você vai ser chamado ao céu, até o dia que você vai deixar essa terra, o que vai acompanhar você todos os dias são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Se hoje eu estou aqui com você, falando com você, é por causa da misericórdia do Senhor. Se eu estou respirando aqui hoje, é por causa da misericórdia do Senhor. Se eu tenho alguma coisa na minha vida hoje, é por causa da misericórdia do Senhor. Se eu consigo vencer algumas provações, é por causa da misericórdia do Senhor. Se eu consigo ser fiel a Deus em alguns momentos da minha vida, é por causa da misericórdia. Tudo tem a ver com as misericórdias do Senhor. E Paulo está declarando isso aqui: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Paulo desfrutou de forma tão intensa dessas misericórdias do Senhor ao longo da sua vida, que ele agora pode compartilhar dessa misericórdia com os outros. Sabe, irmãos, você está sendo alvo todo o tempo das misericórdias do Senhor. Existe um salmo de Davi que fala muito sobre a misericórdia do Senhor. Quero que você abra lá. Salmo, ele somente exalta a misericórdia do Senhor. Salmo 136. Queria que você abrisse, eu quero ler com você esse salmo, para você entender essa dinâmica da misericórdia, das misericórdias do Senhor sobre nós, que Paulo está falando aqui. Salmo 136. Vamos lá para a Bíblia. Vamos ali para a Escritura. Na verdade, o salmo aqui não é de Davi, mas é um salmo que exalta a misericórdia do Senhor. Tá bom? Diz assim, acompanha comigo aí, Salmo 136. Eu vou ler todo esse salmo para você entender a dinâmica aqui, do que nós temos que fazer, assim como Paulo está fazendo aqui, rendendo graças, né? Bendizendo o Senhor, o Pai de todas as misericórdias. Olha o que o salmista diz aqui: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre.
com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre ele fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Querido, que canção o salmista compôs aqui. E é interessante que no verso 23 ele fala de algo tremendo. A quem lembrou de nós, a quem lembrou de nós no nosso abatimento. A quem lembra de nós no nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista consegue colocar um passo a passo desde a criação, revelando que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Ela está desde a criação de todas as coisas, vem passando pela história de Israel, e vem chegando, e vai indo passo a passo. E ela continua sobre a nossa vida, ela continua se estendendo, ela continua se manifestando. É a misericórdia do Senhor, é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que vem atender o nosso abatimento. É a misericórdia do Senhor que vem sobre a nossa vida e nos consola. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta nos momentos mais fracos da nossa vida. É isso que o salmista declara, que a misericórdia do Senhor, ela se faz presente em todo contexto da nossa existência. E quando Paulo está aqui escrevendo aos Coríntios e ele falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias. O Pai das misericórdias. Querido, é isso que Deus é. Ele é o Pai das misericórdias. E as misericórdias de Deus não têm fim. São eternas como Ele é eterno. E é nisso que nós podemos nos fortalecer. A gente não precisa ficar dizendo no nosso coração e permitindo que o nosso coração esteja vivendo questionamentos. Por que está acontecendo isso? Qual é a razão? Qual é o motivo? Talvez você não encontre respostas perfeitas, nem aceitáveis para todos. Mas uma coisa eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo: como é que eu estou vivendo isso? E eu posso dizer: eu estou vivendo, desfrutando da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Como é que eu estou passando por esse momento? Eu posso dizer que as misericórdias do Senhor, elas têm me alcançado. Paulo está querendo trazer isso logo na introdução da sua carta para essa igreja. Uma igreja que também enfrentou as suas lutas, os seus desafios, as suas angústias. Mas Paulo está dizendo: olha, vamos bendizer o Senhor, o Pai das misericórdias. Paulo classifica, Ele é o Pai das misericórdias. Não falta misericórdia para o seu povo. E quando nós lemos o Salmo 36, e o salmista vem cantando, vem salmodiando a misericórdia do Senhor, né? Bendize ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Quando você passou por aquilo ali, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando você estava triste naquele momento, a misericórdia do Senhor dura para sempre sobre a sua vida. Quando você estava passando aquele aperto, ele vem falando do Mar Vermelho, vem falando da saída do povo do Egito, vem falando como ele abateu grandes reis, vem falando como é que ele defendeu o povo, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Sabe por que a terra não é destruída hoje de uma forma tão avassaladora? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, querido, se a misericórdia do Senhor dura para sempre, eu posso crer pela palavra do Senhor que nós podemos hoje desfrutar dessa misericórdia em tempos difíceis. Basta você olhar para a Escritura. Basta você crer naquilo que Deus tem nos revelado nela, para que possamos, através de um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, sermos tomados nesses dias de uma certeza: a misericórdia do Senhor está sobre nós. Então essa é a primeira coisa. É interessante, agora eu quero colocar um salmo também de Davi, agora sim, que é o Salmo 57. Abre lá a sua Bíblia no Salmo 57, por favor. Que também vai revelar que Davi desfrutou dessa misericórdia tão tremendamente, né? Salmo 57, verso 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha o que Davi está dizendo. Está assim na sua versão. Essa versão aqui é a versão mais nova, né, da Almeida. Mas está dizendo aqui, é um clamor de Davi. Davi clama pela misericórdia do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Sabe qual é o refúgio de Davi? É na misericórdia do Senhor. Pois é na tua presença que eu encontro refúgio, abrigo. A mesma coisa que diz o Salmo 46, né? Que diz que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aqui Davi está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, sabe? Até que passem as calamidades. Estamos vivendo calamidades na terra. Sabe onde você tem que estar? Sabe onde você precisa estar? Debaixo das asas do Senhor. Debaixo da proteção do Altíssimo. Sabe onde você tem que estar? Entender que você está seguro na misericórdia de Deus, desfrutando desta misericórdia, que é tão tremenda sobre ele. Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar. A misericórdia dele é fiel e tem nos abraçado todos os dias, e Davi declarou isso: eu estou me refugiando em ti, à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Que coisa maravilhosa, querido. Então essa é a primeira coisa que eu destaco nesse texto do apóstolo Paulo, em que ele faz essa colocação de duas coisas que nós recebemos de Deus. Primeiro é misericórdia. As misericórdias, por isso está no plural, porque elas acontecem várias e várias e várias e várias vezes sobre a nossa vida. Não é só em um único momento. Nós poderíamos destacar apenas um momento assim: a misericórdia do Senhor se revelou, claro, de forma completa na salvação, naquilo que Deus fez na cruz por nós. Ali é a misericórdia em total e plenitude. Aquilo que tem de mais intenso da misericórdia do Senhor se revela na cruz. Mas a misericórdia dele se dá também no dia a dia da nossa vida. Em cada coisa que você passa, em cada momento que você vive, sejam dos mais felizes aos mais tristes, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. E é ela que nos sustenta, querido. E é por isso que Paulo vai dizer aos romanos que é essa misericórdia que tem que ser a base para a tua vida cristã. Porque ele vai dizer:
Rogo-vos, pois, lá em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe qual é a razão de nós cultuarmos, de nós celebrarmos, de nós adorarmos a Deus, de nós rendermos culto a Ele? São as misericórdias dele sobre nós. Porque Ele é misericordioso. E quando o cristão ele entende isso, que ele está envolto, que ele está envolvido nas misericórdias do Senhor, o coração dele é levado é adorar, é celebrar, é bendizer o Senhor, como Paulo está falando. Bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja esse Pai de misericórdias. Que nessa manhã, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, a sua vida esteja sendo levada a proferir palavras que bendigam ao Senhor, de gratidão, de louvor ao nome do Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Diga para a tua alma agora. Tua alma está aflita. Tua alma está desesperada. Tua alma está angustiada. Fala para ela agora. Minha alma, bendiga ao Senhor, porque as misericórdias dele não têm fim e estão sobre a minha vida. Então é a primeira coisa que eu destaco. Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto. Primeiro, Paulo fala da misericórdia, mas ele vai falar de outra coisa agora que acompanha a nossa vida, que é o que as pessoas estão precisando em tempos difíceis. Sabe o que é? Consolo. Serem consoladas. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Bendito seja o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é Pai de todas as misericórdias e Paulo diz que ele é Deus de toda consolação. Não falta consolo. Em Deus não falta consolo. Por isso que quando ele enviou Jesus, Jesus cumpriu a sua missão entre nós, lá em João capítulo 16, Jesus faz uma promessa: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu tenho que ir para que o Consolador venha. E é Ele quem vai conduzir a vida de vocês. É Ele quem vai guiar vocês. É Ele quem vai estar com vocês todos os dias. Jesus foi, mas deixa uma promessa: o Consolador virá. E hoje nós somos aqueles que desfrutam de um consolo constante. Não é um consolo temporal, não é um consolo em uma situação específica, é um consolo constante, porque Ele vai estar com vocês em todo momento, em todas as circunstâncias. E Paulo chama aqui e declara que Deus é o Deus de toda consolação. O Espírito Santo é Deus em nós, nos consolando, nos abraçando. Essa canção que nós cantamos, que nós tocamos aqui no início, que fala: Senhor, abraça-me com teus braços de amor. Esse Consolador, o Espírito Santo, tem nos abraçado toda manhã. Não tem faltado o abraço do Espírito Santo. Pode estar faltando o abraço, talvez, do teu pastor, daquele irmão que você mais gosta nesse momento, mas não falta o abraço do Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. E Paulo está destacando: Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. Você vai lembrar lá no Salmo 23, que é um salmo que fala que o Senhor é o nosso pastor, e ali está algo tremendo. Abre lá. Salmo 23, você conhece esse salmo de cor? E eu quero enfatizar a questão do consolo. E lá Davi vai dizer o seguinte: Davi, como um bom pastor, né, de ovelhas, e agora também estará à frente do povo, mas ele sabe também daquele que é o pastor por excelência, que é Deus.
que pastoreia a minha vida e pastoreia a sua. E olha o que esse pastor, por excelência, produz na vida de Davi, tem que produzir na nossa vida também essa certeza desse pastoreio que acompanha a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e dá refrigério à minha alma. Agora tem algo tremendo aqui. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí vem a questão no verso de número 4, quando nós vamos falar de consolo, que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que palavra mais poderosa do que essa? Saber que o teu pastor, que é Jesus, ele tem consolado a sua vida. Há consolo eterno em Jesus. E aqui ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, na verdade, é um lugar de tribulações. Ele não está falando que é um lugar apenas de pessoas mortas, mas é um lugar onde o coração está abatido, onde há tristeza, onde há angústia. É o vale da sombra da morte, onde a morte paira, onde o desespero toma conta, onde talvez a angústia seja ali intensa. Mas o salmista declara: mesmo que eu passe, ainda que eu passe por esse vale, ainda que eu viva essas angústias, ainda que eu viva essas tribulações, tu estás comigo. E aí ele fala: o teu bordão e o teu cajado me consola. Bordão, em algumas traduções, é vara. A tua vara, o teu cajado. O pastor usava a vara para afugentar as feras, para que não pudesse atacar o seu rebanho, ou quando elas tivessem a intenção de atacar o rebanho, o pastor usava a vara para poder proteger o rebanho e afugentar as feras. E o cajado era usado para guiar o rebanho aos pastos verdejantes. Deus opera dessas duas formas. Primeiro, te livrando das feras, te livrando daquilo que pode trazer a você realmente o mal, que possa te devorar, que possa acabar com a sua vida. Deus, inclusive, a mensagem central da Escritura é que Deus te livrou do inimigo maior, que é a morte. Com a sua vara, Ele livrou você da morte. A vara da justiça, Ele livrou você da morte eterna. Mas Ele te livra também dos perigos. Ele é o nosso pastor, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, sabe? O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me dão consolo, porque eu posso descansar, sabendo que tu está intervindo pela minha vida, me livrando dos meus adversários e conduzindo a minha vida para os pastos verdejantes, aonde a água é fresca, aonde há alívio para a alma. Por isso que ele fala: refrigera-me a alma. O bom pastor, que é Cristo, refrigera a nossa alma com um consolo eterno. E Paulo está dizendo aqui, sabe, Deus, o Deus, eu bendigo o Deus de toda consolação. Eu desafio você nessa manhã a bendizer o Deus de toda consolação. Ele não é o Deus de alguma consolação, Ele é o Deus de toda consolação. Toda a consolação que você precisa, todo o consolo que você necessita, Deus tem. Às vezes vai me faltar palavra de consolo. Às vezes vai faltar palavra de consolo do outro. De Deus não falta, porque Ele é a fonte de todo consolo. Ele é a fonte de todo consolo. Sabe, querido, nesta manhã de domingo, que a tua vida esteja sendo tratada pelo Espírito Santo. Nesses dias tão conflitantes, que você sinta o bordão e o cajado do bom pastor consolando a tua vida. Que você entenda que o Deus que você serve e acredita e tem fé é o Deus de toda consolação. Então, o primeiro lugar que você tem que procurar consolo em
todos os momentos da sua vida que você passar. É no bom pastor. Mas tem outra coisa também que Paulo vai colocar aqui. Primeiro ele fala daquilo que nós recebemos, misericórdia e consolo, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Todas as misericórdias estão nele e todo o consolo está nele. Paulo declara isso para a igreja em Corinto. Vamos bem dizer a Deus por isso. E eu falei para você que Paulo passou por momentos de turbulência, onde ele declara no verso 8 que a tribulação foi tão grande que ele não estava aguentando, foi além da sua força, e ele estava a ponto de desistir da própria vida. O que ele fala? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio lá na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas Paulo encontrou misericórdia e consolo no pastoreio de Cristo. Que coisa maravilhosa. E Paulo está revelando isso para a igreja. Por isso vocês têm que bendizer o Senhor em tempos difíceis. Mas ele fala mais uma coisa, ele conclui esses versos aqui de forma maravilhosa. Porque tem um propósito, irmão. Tem um propósito pelo qual Deus derrama misericórdia sobre a tua vida e Deus derrama consolo sobre nós. Aí Paulo vai dizer assim: é Ele quem nos conforta, olha aí, em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que coisa maravilhosa. Deus enche a minha vida de consolo. Deus enche o meu coração com o seu consolo. Mas Deus tem um propósito em nos consolar, para que nós possamos consolar aqueles que estão passando por angústias e aflições. Olha que coisa maravilhosa. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Nós estamos vivendo um tempo de tanta angústia. E é tempo de nós olharmos para a misericórdia de Deus. Principalmente nós que somos filhos de Deus. Olharmos para a misericórdia de Deus tão tremenda sobre a nossa vida. E o consolo dele que não nos falta. E entendermos que nós temos e encontramos nele abastecimento na nossa alma. E quando você é abastecido pelo consolo de Deus, quando você entende que ele te consola, quando você entende que ele é esse consolador presente, isso vai enchendo você para uma finalidade, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E aí eu olho essa situação que nós estamos vivendo, é tempo de nós, filhos de Deus, além de vivermos o que ele derramou sobre nós, além de vivermos a misericórdia, além de desfrutarmos do consolo, é tempo de nós colocarmos para fora palavras de esperança e consolo no meio de tudo isso. Nós podemos apontar para aqueles que estão, às vezes, sem entender muita coisa. Existe um Deus misericordioso. Ele está de olho. Ele está contemplando o que está acontecendo sobre a terra. Existe um Deus que é o Pai das misericórdias, como Paulo fala aqui. Pai de misericórdias. E Ele está olhando por nós. Mas existe um Deus também que é o nosso consolo. Se você está angustiado, eu quero compartilhar com você o consolo que eu recebi de Deus através do Espírito Santo. O cenário está aí. O cenário está aí. E a igreja está dentro desse cenário. E a pergunta que vem é o que nós podemos tirar de proveito nesse momento, como igreja, se não compartilhar das misericórdias e do consolo que Deus tem para nós. Paulo vai dizer no verso 9 aqui dessa introdução, né, do primeiro capítulo: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo assim: eu já fui ameaçado de morte.
As pessoas já quase me prenderam e me mataram. Eu já quase desci a sepultura. Isso para evidenciar que eu não posso confiar em mim mesmo. Mas eu confio naquele que ressuscita os mortos. Olha o que Paulo fala. E sim, no Deus que ressuscita os mortos. Paulo sempre inclui no seu discurso a questão da confiança naquele que tem poder sobre a morte. E só há uma pessoa que tem poder sobre a morte. Jesus, que venceu a morte e triunfou sobre ela. Para que nós possamos colocar a nossa esperança nesse Deus. Não na nossa força, não no que nós podemos fazer, não na nossa capacidade. Porque nós somos tão finitos, tão incapazes de produzir tanta coisa. Estamos tão aquém daquilo que nós achamos que podemos. Então Paulo está dizendo, a nossa força, a minha força não está nisso, no que eu posso fazer. Eu estou numa viagem missionária, eu estou aqui, fiz uma viagem à Ásia, mas quase morri, quase desci a sepultura. Nesse momento aqui, eu experimentei misericórdia e consolo do Senhor, por isso que ele está declarando aqui que a gente tem que bem dizer a misericórdia e o consolo de Deus, né? Deus me consolou nesse momento de tribulação. Contudo, eu não me gabo nisso. Eu não me vanglorio em mim. Na verdade, eu confio no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita mortos. E Ele pode ressuscitar tantos que morreram fisicamente, como o Senhor tem poder de ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Isso é que é a beleza do Evangelho. A graça nos vivifica. A graça traz vida à nossa alma. A graça traz vida ao nosso espírito. E a graça nos promete vida eterna. É a graça de Deus atuando com a sua misericórdia e consolo que pode te deixar de pé nesses dias e te fazer sair desse momento e viver esse momento da forma como Ele deseja. E aqui Paulo declara, para que nós possamos consolar aqueles que estão vivendo em toda angústia, né? Consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Aquilo que contempla a nossa vida, aquilo que eu sinto no amor de Deus e no consolo, na misericórdia dele, com esse mesmo sentimento, com essa mesma consolação que eu sou consolado, eu vou consolar o outro. Não tem nada a ver com a minha força, não tem nada a ver com a minha capacidade, tem a ver com o que eu recebi. Com a mesma consolação que você é consolado, é para você também consolar aqueles que estiverem em qualquer angústia. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse domingo de manhã, sabe? Consolados para consolarmos. Somos consolados para também consolarmos. E o momento ele é propício para que nós podemos consolar o outro. Mas em primeiro lugar, olhe para você hoje. Olhe para você agora. Olhe para dentro de você e faça como salmista. Diga para sua alma. Se talvez você estiver abatido hoje, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E começa a proclamar a esperança que há no consolo e na misericórdia do Senhor. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me produzem consolo. Consolo que ninguém pode produzir como tu produz. E eu hoje sou alvo. Hoje eu sou alvo das tuas misericórdias que não têm fim, que são eternas como tu é eterno. Que Deus abençoe a tua vida nesse domingo de manhã, domingo que nós estaríamos aí em escola bíblica, e estamos aqui também refletindo sobre a palavra do Senhor. Somos consolados para vivermos nessa atmosfera de consolação
para consolarmos outros e para, na verdade, produzir no outro aquilo que Deus tem produzido na nossa vida. Então você que está nos ouvindo aí nessa manhã, está nos acompanhando, eu quero dizer para você, existe um Deus que ama muito a sua vida. Existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que te ama de forma tão intensa que Ele foi capaz de entregar a vida do único filho dele na cruz do Calvário por você. E Ele quer nesses dias que o teu coração não seja tomado por incredulidade de quem Ele é para você. E Paulo está dizendo, Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Essas duas palavras, elas denotam e revelam tudo o que nós mais precisamos para viver, das misericórdias do Senhor e do consolo dele. Se tem algo que nós precisamos é disso. As outras coisas vão ser acrescentadas, mas busque no Senhor desfrutar da misericórdia, do consolo que o Senhor pode produzir na nossa vida. Ele é fiel. Acima da tua infidelidade, Ele é fiel. E Ele quer cuidar de você. Se você está nos assistindo, eu não vi todo mundo aqui, vou passar aqui daqui a pouco. Eu vi que tem pessoas aí. Se você, porventura, não está vivendo um momento com Deus e que você ainda, de repente, não entregou a sua vida a Deus, entregue a sua vida a Deus nesses dias. Faça a entrega da sua vida completamente na mão do Senhor. Confesse Ele como teu Salvador e Senhor. Eu sempre tenho falado isso aqui. Há uma necessidade. Aquele que me confessar diante dos homens, diz a palavra, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então entregue a sua vida a Cristo. Hoje é o tempo. Esse é o dia de você dizer assim, Senhor, eu quero viver esse relacionamento contigo, onde eu possa estar desfrutando dessa tua misericórdia todos os dias, entendendo o quanto tu é bom para mim, que eu possa estar desfrutando desse consolo eterno. Mas entregue a sua vida. Você pode fazer isso pessoalmente, sabe? Fazendo uma oração na sua casa, dizendo, Senhor, com todo o teu coração eu entrego a minha vida a Ti, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. E eu confesso que creio no sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Quando você faz essa oração com sinceridade, entendendo a necessidade do teu coração, você passa a desfrutar da ação do Espírito Santo na sua vida, conduzindo você com o cajado pelos passos verdejantes, pelos caminhos que levam a Deus, pelos caminhos que agradam o Senhor. No passo a passo Deus vai conduzir a sua vida, mas é preciso fazer essa entrega da sua vida a Cristo. Ele veio para isso, para nos salvar. Então que você possa, em nome de Jesus, receber esta palavra no teu coração nessa manhã. Ana Cláudia, Deus abençoe. As pessoas que estão aí, Leia, Sônia dos Santos, Gustavo Maia, Alessandra Martins, Cleide Rodrigues, Flávia Cordeiro, Vânia Maia, Paulo Sérgio, Onelma de Jesus, Laura, Luciene Pires, Bete Nascimento. Bete, Deus abençoe tua vida. Gregório, todo mundo aí, família. Onelma, Jonas Silvas, Deus abençoe Jonas. Paulo Sérgio, de novo aqui. Pedro Felipe, Genilcia Samuel, Deus abençoe. Juliana Junqueira, Conceição do Carmo, Cida Rio, Cristiane Maria, Fael Silva, Deus abençoe. Carol, Deus abençoe vocês, tá bom? Receba essa palavra no teu coração de forma assim intensa, gloriosa, e deixe o Senhor realmente colocar a sua vida cada vez mais dentro do centro da sua vontade, e você possa, na verdade, desfrutar do consolo e da misericórdia do Senhor nesses dias que nós estamos vivendo. Logo mais estaremos na igreja, transmitindo ao vivo por esse canal o culto, o culto da igreja, onde nós traremos uma palavra também sobre a importância de olharmos para a Escritura nesse momento e vermos nela tudo aquilo que nós precisamos. É a própria Escritura que produz o consolo. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 15, verso 4. E nós queremos refletir sobre isso também logo mais à noite, sobre o poder da Escritura para a nossa vida nesses tempos e em qualquer situação
que nós estamos vivendo na vida. É a escritura que nós temos que buscar. Tá bom? Quero orar pela sua vida, para você estar em paz aí, passar o teu domingo com a sua família aí de forma gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por esse momento de oração, reflexão, de adoração a Ti. Tu és, como Paulo declarou, e nós queremos bendizer o Teu nome, bendizer ao Deus de misericórdias e o Deus de toda consolação. Tu és o Deus que tem estendido sobre nós a Tua misericórdia dia após dia. E, Senhor, nós temos sido abraçados por essa misericórdia que não tem fim. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pela Tua proteção, pela Tua companhia. E obrigado porque Tu és o Deus de toda consolação. Não nos falta consolo, Senhor, e obrigado por isso. Porque aquilo que Jesus prometeu tem se cumprido nesses dias. O Consolador está conosco. Aquele que nos abraça, aquele que nos consola, aquele que nos anima para continuarmos caminhando dentro daquilo que é a proposta da Tua vontade para nós. Senhor, que cada irmãozinho que esteve aí acompanhando e os seus familiares sejam tocados pela Tua palavra, sejam nutridos na alma, aonde há angústia, aonde há aperto, aonde há incerteza, aonde há dúvida. Pai, que eles possam encontrar sentido na Tua presença, na Tua companhia, no que Tu fizeste pela vida deles. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver esses dias. Sejam eles da maneira como estiverem, sendo nesta momento de turbulência, sendo fora dele, mas que a nossa caminhada, Senhor, em todo o tempo seja de um reconhecimento de que a Tua misericórdia se faz presente em todo o tempo. Não, Tu não tens, Senhor, negociado, Tu não tens deixado de derramar sobre nós misericórdia sem fim. E, Pai, assim como nós aprendemos hoje, que com a mesma consolação com que nós somos consolados, nós possamos ter coragem, ímpeto, de consolar aqueles que estão em angústias, aqueles que estão angustiados pela vida, Senhor. Ó Deus, ministra sobre nós, capacita-nos, levanta-nos nesses dias, para sermos a igreja, até mesmo por esse meio de comunicação que eu estou chegando a algumas pessoas aqui, que o compartilhar da mensagem sirva de consolo para outro e que nós possamos usar também para compartilhar com outro uma palavra. Senhor, abrir aí as nossas redes sociais e sermos consoladores nesses dias. Ah, Senhor, tem tanta oportunidade que Tu está dando à Tua igreja nesses dias. Ah, Senhor, tira a nossa visão, Pai, de estarmos paralisados olhando as coisas acontecerem. Senhor, levanta a Tua igreja como filhos que são consolados e podem consolar. Num tempo de dor, num tempo de sofrimento, Senhor, levanta a Tua igreja. Ah, Paulo disse, Senhor Deus, que embora ele estivesse preso, a palavra do Senhor não estava algemada. Senhor, nós também temos hoje a palavra livre de qualquer confinamento e nós podemos compartilhá-la. Ah, Deus, levanta a Tua igreja com ímpeto nesses dias, para que levantemos a voz e sejamos consoladores em dias de angústia, porque temos sido consolados pelo Deus de toda consolação. Ajuda a Tua igreja, Senhor, nesses dias. Fortalece o Teu povo. E olha para essa situação que o mundo está vivendo, Senhor. Eu sei que Tu já está olhando. Tu já está olhando, na verdade, Senhor. O que eu peço é que a Tua misericórdia esteja sobre nós nesse momento. E que o mundo clame por Tua misericórdia. Mais do que tudo pela Tua misericórdia. E encontre na Tua presença o consolo. Toma as nações do mundo, Senhor. Cada nação, não só o Brasil. Cada nação que tem vivido momentos difíceis. Cada família que tem chorado os seus mortos. Que encontrem no Deus poderoso o consolo. Que encontrem no Deus poderoso o amparo necessário para passar por esse momento. Nós oramos agradecidos e concluímos a nossa oração bendizendo ao Deus das misericórdias e de toda consolação em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.
Que seja um domingo de adoração, de louvor, de ações de graça diante da sua família. Um abraço no teu coração e que você desfrute do abraço do Espírito Santo nessa hora, em nome de Jesus. Fica na paz, muito obrigado por você. Logo mais estamos de volta às 19 horas, direto lá da igreja, com a transmissão do culto ao vivo. Participe conosco e convide outros. Faça aquilo que eu tenho sem orientado. Abra aí uma sala de vídeo e convide seus amigos. Compartilhe consolo com ele. Compartilhe uma palavra de esperança. Compartilhe as misericórdias do Senhor que não tem fim. Um abraço. Deus te abençoe. Tá bom?